Boa tarde a todas, a todos, a todes. Hoje a gente vai iniciar mais uma live da nossa série Gênero, Meio Ambiente e Covid-19. Eu sou a Cristine Kaufmann, a nova integrante da Pandora, né? Eram duas Pamelas, agora entro eu para dispersar as pãs, né? Hoje é a primeira live que eu conduzo, então estou bem feliz de estar conversando contigo, Fatine. Ah, Eu que vou te bom. apresentar conforme como tu se apresentou para nós, depois tu complementa, tá? E aí, como eu Ok. te falei, eu organizei algumas perguntas e a gente vai conversando sobre o tema, né? Mulheres com deficiência, identidades e sexualidade. Então, hoje a gente vai, como eu falei, a gente vai conversar com a Fatine. Deixa eu arrumar meu celular que está caindo. Ela é mestranda em comunicação pela Federal de Minas, Universidade Federal de Minas. É mineira, então, tá certo, né? Mora em Belo Sim, Horizonte mesmo? eu Isso, moro numa mineira de Belo Horizonte. região, eu moro numa região metropolitana de Belo Horizonte, mas aí a gente põe Tá. tudo ali dentro misturado. Ah, tudo junto. Tá certo. A Fatine também é publicitária, é designer, integrante do coletivo feminista Ellen Keller e autora do blog Desbuga, que inclusive recomendo muito, gostei muito de ler os textos, né? Sempre muito aprendizado, então a gente vai ter muito para conversar hoje, pena que é só uma hora. A gente também faz audiodescrição, né, para as pessoas cegas, então eu sou uma mulher branca, cabelo liso até os ombros, olhos castanhos, cabelos castanhos também, uma franjinha para o lado, uso óculos, né? Então depois, Fatine, pode também fazer audiodescrição quando for te apresentar, tá? Eu quero lembrar quem está nos assistindo que nós recentemente fizemos um post sobre 10 mulheres incríveis, mulheres com deficiência incríveis para a gente seguir nas redes sociais, então peço para vocês darem uma conferida. Em agosto, a gente também convidou a Manuela Beck, que conversou com a gente sobre mulheres com deficiência e capacitismo, né? A live também está disponível para quem se interessar, né? E aqui para quem ainda não sabe, né, não conhece a palavra capacitismo, que é relativamente nova, né, no vocabulário, assim, é considerada a discriminação e o preconceito com qualquer pessoa com qualquer tipo de deficiência, tá? E o que eu gostaria também de falar é que tanto a Manuela quanto a Fatine são integrantes do coletivo feminista Ellen Keller, que também tem uma página muito interessante no Instagram, que busca, né, construir essa pauta política para mulheres com deficiência. Mais uma vez, Fatine, muito feliz de estar conversando contigo. Então, eu vou te dar a palavra para tu complementar a minha apresentação e aí a gente já começa a nossa conversa. Bom, primeiro agradecer o convite da Pandora. É uma alegria poder estar aqui falando um pouco sobre mulheres com deficiência, sobre sexualidade, identidades. É um tema que para mim é muito caro, porque é um tema meu de pesquisa, além de ser algo que é relacionado à minha vivência. Eu também sou uma mulher com deficiência, eu uso cadeira de rodas. Eu tenho uma patologia que é congênita, ela retira a força muscular. Então, é um tipo de vivência que eu tenho desde a infância. Então, isso marcou toda a minha vida. As minhas histórias, todas elas vão se atravessando aí com essa vivência com deficiência, sabe? E aí Sim. é bom, eu gosto de poder falar sobre isso, porque eu acredito, até a ideia do Desbuga foi essa, né? O nome Desbuga veio com uma brincadeira, né? Com o bug do milênio. Então, eu considero que o bug da cabeça das pessoas é o preconceito. E aí o Sim. desbuga seria isso, né? A gente desbugar esse preconceito e através das informações. Então, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês para poder falar sobre isso. Que legal. Eu também, mais uma vez, agradeço, fico muito feliz. E eu quero aproveitar que tu estava falando sobre essas questões, e eu queria começar antes das perguntas específicas sobre o tema,
falar que a gente está chegando no finalzinho do Setembro Verde, né? Além do Setembro Amarelo, temos o Setembro Verde também, e que lembra, né, da luta das pessoas com deficiência. Eu vi que tu fez um post recentemente sobre o tema, e eu gostaria que tu me falasse um pouco assim, o que tu considera importante lembrar nesse mês, né? Dia 21 é o dia, né, definido Sim. como dia de luta das pessoas com deficiência. Eu queria que tu me falasse um pouquinho, assim, a partir do teu post, ou complementando o post, quais são as questões que tu considera importantes de serem lembradas nesse Sim, mês. Não só no mês, né, mas isso. Eu acho, aproveitando. eu acho importante as datas, assim, datas comemorativas, porque elas nos fazem refletir sobre aquilo a que elas destinam, né? E o Setembro Verde, ele foi elaborado, né, pelo vice-presidente José de Alencar. Eu até coloquei isso no post, tá, gente? Quem quiser conferir. É o único post verde que está lá na minha timeline do Sim. Desburger. Então, ela veio com esse propósito, assim, vamos lembrar da luta das pessoas com deficiência. E esse ano eu acho que é um ano muito especial, porque a gente vem sofrendo muitos desmontes em muitas pastas do governo que são importantes. E são questões que afetam diretamente também a vivência das pessoas com deficiência. Então, como eu Com coloquei no certeza. post, eu acho que esse ano a nossa, a nossa luta, né, essa data, ela tem um gosto de, olha, a gente tem que continuar lutando por um modelo democrático de governo, porque sem ele a gente não tem a garantia dos nossos direitos, sabe? Então eu acho que esse ano ela Uhum, teve esse tom. E lembrar também, né, de, olha, nós estamos falando de um histórico de lutas, né? As pessoas com uhum, deficiência vêm de uma trajetória de muitos anos, desde a década de 80, né, aqui no Brasil. Então é bom a gente relembrar isso, até para a gente se inspirar, né, na luta do que foi, no que nós estamos vivendo aqui agora e o que a gente espera, né, para o futuro aí desse movimento. sim, com certeza. E tu acha, Fatine, que com as redes sociais facilita um pouco a divulgação, o trabalho, né, dá mais voz para as pessoas, na tua opinião, é uma ferramenta importante nesse sentido? Eu acredito que hoje sim. Eu até minha pesquisa ela é sobre isso, mulheres com deficiência no Instagram. E eu Sim, ver, assim, a gente observa como que é o fenômeno das plataformas de redes sociais está envolvido na vivência de todo mundo, né? Hoje o celular ela é uma extensão do corpo, né? Tudo que a gente vai fazer está com o celular na mão, a gente posta coisas, a gente além do ligar, né? O celular hoje já não é mais só para ligar, né? E aí, sim. para as pessoas com deficiência, que têm muitas dificuldades com mobilidade, algumas têm dificuldade com a comunicação, o celular, esse modo de tecnologia, né, tecnologia móvel, ela ajudou muito, porque aproximou pessoas que, na realidade, no ambiente offline, não teriam condições de estar próximas. E Sim, aí foi mais com certeza. importante ainda para as pessoas com deficiência, porque o sentimento de pertencimento a uma realidade que não é só sua, mas também de outras pessoas, a gente começa a formar comunidades digitais, no primeiro momento, mas que têm condições de fazer articulações fora dali. Então, às Uhum, vezes, você conhece alguém da sua mesma cidade, que também tem deficiência, né? Estabelece ali um vínculo de amizade, de sim. afeto, e aí você tem condições até de sair de casa, encontrar com essas pessoas, né? De se Uhum, mobilizar. Eu falo pela minha experiência, as redes sociais permitiu que o que eu sentia e o que eu, principalmente em relação aos direitos das pessoas com deficiência, pudesse alcançar outras pessoas, não apenas com deficiência, mas sem deficiência também, sim. entende? E aí, olha só, Uhum, nesse momento a gente está aqui conversando, você está no sul do Brasil, eu estou em Minas Gerais,
E várias Sim. outras pessoas, né, do país inteiro estão aqui ouvindo o que a Uhum. gente tem a dizer. Então, eu acho que nesse sentido foi um ganho muito grande para nós. Ah, que bom, eu concordo. E agora que falando de novo do teu blog, eu li o teu último texto, né? A nossa página é uma página sobre ecofeminismo, a gente fala muito de feminismos, né? E a gente sabe o quanto cada vez mais no feminismo, nos feminismos a gente discute, né, a interseccionalidade, falar, né, cada vez mais de mulheres e não de uma única mulher, né, de um único tipo de mulher. E aí eu achei muito legal o teu texto intitulado De que mulheres estamos falando? E aí, ali no andar do texto, tu vai contando a tua história, e daí tu pergunta de que mulher com deficiência estamos falando. Então, eu gostaria que tu compartilhasse um pouquinho com a gente, com quem está nos vendo, o que te movimentou a escrever esse texto, né? O que tu falaria a partir do feminismo ou dos feminismos sobre as mulheres com deficiência. Esse texto, ele veio... A minha vida, ela foi dividida antes e depois do mestrado, sabe? E a gente ouve muitas pessoas falando isso em redes sociais. Ah, eu tô surtando com o Sim. mestrado. E eu ficava olhando aqui e falei, gente, povo exagerado, né? É só se organizar, imagina. E aí, de repente, realmente, gente, a gente surta. E aí É você começa a verdade. pensar, você começa a pensar coisas e aí você começa a ter mais perguntas do que respostas. Sim. E aí, em relação a esse texto, ele veio dos meus questionamentos com a pesquisa. E muito do que eu tenho visto, né, em redes sociais, eu venho acompanhando os movimentos, novas pessoas que vão entrando, trazendo novas demandas. E aí isso me inquietou, né? Assim, de que pessoas nós estamos falando, né? De que mulheres nós estamos falando. E aí, assim, ocorre que muitas vezes a gente tem que lembrar sempre, assim, nós estamos em uma estrutura, né? Todos nós vivemos em uma estrutura que é racista, que é capacitista, que é machista, né? Que é gordofóbica, transfóbica. E aí, o quanto que a gente que busca assumir outros papéis, o quanto que a gente busca se desconstruir dentro dessa estrutura, quanto que a gente realmente está desconstruído, sabe? E aí eu passei a me questionar, olha, será que eu, enquanto mulher com deficiência, eu estou lembrando da mulher trans com deficiência? Será que enquanto mulher com deficiência, estou lembrando que há várias possibilidades de deficiência, há várias vivências de deficiência que eu não vou alcançar, mas que eu posso mencionar, porque o mencionar já é uma forma de lutar a favor, né? Muitas vezes o que a gente reclama muito dentro dos feminismos, gente, eu fico olhando para lá, mas é porque eu estou com uma janela enorme aqui, tem uma vista linda. Então, Ah, coisa boa. só para vocês entenderem por que eu estou olhando para Inspiração. isso. Então, assim, o mencionar, né, o quanto que as mulheres com deficiência reclamam com outras que não têm deficiência, é exatamente isso. É o mencionar. Se você menciona, é porque você lembrou. Sim. E se você lembra, você está ciente de que aquela luta existe, sabe? Então, assim, esse texto ele foi um chamado à reflexão para todo mundo. Sim. Porque a gente também, enquanto mulheres com deficiência, a gente também tem que pensar os nossos papéis, as nossas lutas, né? Porque é todo mundo junto, assim, as opressões elas não se dão em camadas, elas se dão ao mesmo tempo. Então, por quê? Né? Por que não fazer esse esforço também? Então, eu falei, Sim. olha, eu vou fazer um texto que chama todo mundo, né? A gente brinca muito assim, que é para abalar as estruturas, né? Vou chamar todo mundo aqui para reflexão. Então, por isso que saiu Sim. esse texto. E eu acho muito interessante porque eu sou professora universitária, né?
E aqui no interior do Rio Grande do Sul, então é mais ou menos assim, a gente mora na capital, se alimenta de um monte de informação, tem mais contato com uma certa diversidade, aí tu vai para o interior da aula, daí tu mais ouve das pessoas, nossa, nunca ouvi falar sobre isso, não sabia que isso existia. E muitas dessas mulheres, né, mulheres jovens, já se auto-intitulam feministas, mas elas estão ainda estão no momento de refletir no espelho, né? Ainda não Sim, pararam para pensar que, né, o feminismo ele já avançou, os feminismos avançaram. E aí eu acho interessante poder levar essas reflexões para essas mulheres e para a universidade, para todos os lugares possíveis, porque o que eu mais ouço é, olha, eu não sabia que isso existia, e parece que quanto mais a gente amplia essa ideia, essa noção de mulher, né, que entra também as mulheres com deficiência, e daí tu diz que são também um universo, né, muito maior do que tu mesmo como mulher com deficiência consegue alcançar. Eu acho que mostra quanto é importante que tenha conteúdo sendo compartilhado, né, e esse conteúdo de dar na cara mesmo. Tem que ser, as coisas têm que ser ditas, né? Muitas coisas estão no nível do tabu, porque a gente fica ali, não sabe o que dizer, né? A própria questão do racismo, né? Eu, como mulher branca, sempre digo, olha, a gente cresci numa sociedade racista, capacitista, heteronormativa, a gente está aqui para reaprender, né? Para aprender e reaprender e sim, exercitar a escuta, né? Então, sim. estamos todas, desde que a gente esteja dedicada e interessada, né, em ouvir, eu realmente Uhum. fico muito feliz de ter essa oportunidade. E aí, lendo também os teus textos, agora tu falou das mulheres trans, tu diz no teu texto que quando tu fala de sexualidade, né, da mulher com deficiência, a referência sempre são, ou de modo geral, são mulheres heterossexuais, né, cisgênero Sim, sim, e numa sociedade já heteronormativa e capacitista. E aí eu sim. queria que tu falasse um pouquinho assim sobre como é que são essas tuas reflexões em relação à sexualidade, identidade das mulheres com deficiência nesse cenário em que a referência ainda são, infelizmente, mulheres brancas, heteronormativas, cisgênero. Meu processo todo começou lá atrás. Eu fiz um texto chamado Feminismo sobre Rodas, onde eu tentei fazer uma pesquisa no Google mesmo, vou colocar aqui mulheres cadeirantes sensuais. E aí, nesse processo, eu vi que tinha a maioria de fotos de mulheres cadeirantes que sofreram algum tipo de acidente. Então, eram corpos de mulheres aparentemente sem deficiência em cima de uma cadeira. E aqui, gente, eu não estou nesse momento dizendo que a experiência dessas mulheres tem menos agressões ou violências do que qualquer outra vivência, só explicando mesmo por onde partiu as minhas ideias. E naquele momento eu observei, olha, temos aqui um padrão. E é interessante a gente pensar em padrão quando a gente está falando de algo que não é padrão, Sim. né? Uhum. E aí eu comecei a ampliar um pouco a observação. Então, é observar quais são os corpos com deficiência que estão mais presentes na televisão. Né? Eu trabalho com publicidade, então, enquanto publicitária, eu sei como que é o processo de criação de uma propaganda, né? Como que é o Uhum. processo de escolha do modelo, né? Então, dentro disso tudo, tem todo um planejamento visual. E Sim. aí, esse visual, ele é escolhido, né? Algo que não afete tanto, algo que não saia tanto da norma, entende? E aí, dentro desses processos, vem as outras questões. Então, são corpos que não são tão desviantes assim, que não são tão estranhos assim, são realidades que não são tão diferentes assim quanto as de pessoas sem deficiência. E aí a gente entra na questão da sexualidade, discute-se muito a sexualidade da mulher com deficiência,
de uma maneira padrão, que é a forma heterossexual. Porém, Uhum. nós temos também mulheres com deficiência que são bissexuais, mulheres com deficiência que são lésbicas, que são Uhum. assexuais, que são Uhum. pan, e todo o espectro, né, da sexualidade Uhum. possível. Sim. Porque são pessoas, Uhum. entende? Sim. Nós temos mulheres heterossexuais que querem, sim, seguir o script do papel do gênero e não há problema. Tem mulher que quer casar, que quer ter filhos, uma família. Há mulheres sem deficiência também que não querem se casar, simplesmente porque querem viver do trabalho. E Uhum. aí tudo bem também. Ocorre Sim. que, para a sociedade, mulher é mãe, é amante, né? É dona de casa e avó. Ponto. Né? Se você Uhum. escapa disso, acabou. E se uma mulher com deficiência, a mulher com deficiência já é vista fora desse lugar. Sim. E aí eu vejo muito, dentro das minhas pesquisas, eu fico observando que muitas mulheres, no intuito de suavizar a deficiência, buscam corresponder a esses papéis. Então, eu não posso parecer tão deficiente, porque senão eu não vou ter um relacionamento. E se eu não tiver um relacionamento, eu não vou ser mulher. Ou seja, o fato de não ter um relacionamento, para ela, é o que diz ser mulher. Né? E Sim. aí a gente entra num outro processo dessas mulheres, que é um processo de solidão. Que a Sim. solidão da mulher com deficiência é algo muito sério que quase não é discutido. Sim. E aí que a gente está discutindo, você me perguntou, assim, tem tantas outras maneiras de se vivenciar uma sexualidade, e por isso não ser discutido, essas mulheres acabam acreditando que a única solução para elas é vivenciar um relacionamento padrão que dificilmente vai ser aberto e vai aceitar é, ela do jeito que ela é, Sim. sabe? E aí Sim. a gente abre para relacionamentos abusivos e por aí vai. E eu estava lendo um texto ontem, agora não vou lembrar minha memória, mas na revista Asmina, eu estava lendo um texto de uma mulher com deficiência e ela estava contando como é que a família dela lidava com os relacionamentos dela, porque em função da, ela conta, né? Em função da deficiência dela, ela foi super protegida, ela teve, os médicos disseram que ela não teria expectativa de vida. Enfim, ela foi superando as baixas expectativas, se envolveu, se relacionou, se apaixonou, e ela disse que mesmo dentro da própria família era difícil aceitarem que ela tivesse um relacionamento, que ela tivesse desejos, que ela tivesse sonhos como mulher, que a família dela infantilizava ela e então, onde seria assim o lugar de apoio dela, né? Ela tinha que lutar contra as pessoas queridas, aquelas pessoas que conheciam, que amavam ela, que não acreditavam que, que ela pudesse viver uma relação, né? Ou queriam super proteger ela. E como é que tu vê isso assim, com essas relações próximas, né? As pessoas que convivem, que estão junto, como é que elas lidam com a sexualidade da mulher com deficiência, quando ela decide, né, dizer, aparecer e se mostrar alguém que deseja, que ama e que quer se sentir desejada. Eu acho que a maioria não lida, né? Sim, A maioria não acredita, né, que aquela pessoa vai sentir vontade de ter um relacionamento, né? Porque a maioria, o que acontece é assim, a família ela exerce o papel do cuidado e ela acredita que este cuidado ele tem que esbarrar também nas escolhas da pessoa. Então é uma relação muito tênue, é uma relação muito misturada, porque você sim, tem a vontade da família que cuidou daquela pessoa
que proveu saúde, alimento, tudo que ela, né, tudo que a família esperava que aquela pessoa precisava, porque até então aquela pessoa não iria viver muito tempo, segundo o médico, Uhum. né? Uhum. Então já começa aí do médico, né? Uhum. Eu costumo falar sempre assim, médicos não deveriam estipular datas para ninguém, porque a única coisa que eles fazem com isso é destruir expectativas, Sim, né? Assim, qualquer pessoa pode morrer a qualquer momento. Ele não tem como ele saber disso. Então, assim, né? Tire isso sim, da mente, né? Então, sim. a família já vem com esse excesso de cuidado, e aí quando ela vê a pessoa que ela cuidou a vida inteira, dizer que, olha, eu tenho vontades que são diferentes da sua, gera um grande problema. Sim. E o que eu costumo dizer sempre, assim, se a gente consegue lidar com os preconceitos da família, você consegue lidar com os preconceitos de um modo geral. Sim. Porém, assim, eu também não estou dizendo que as pessoas têm que aceitar aquele ambiente tóxico, sabe? Uhum. Porque Uhum. a gente não tem condições de saber o que, que se passa dentro da casa de cada um. Uhum. A gente tem Uhum. aí os canais de denúncia, né, para poder ligar, olha, caso sua família esteja sendo muito abusiva com você, você Uhum. pode ligar, né, para os conselhos de Sim. saúde, fazer denúncias. Agora, se for uma relação que não chega a isso, é o enfrentamento, infelizmente. E Sim. aí é peitar, é dizer, olha, a minha vontade é essa, eu vou sim ter um relacionamento, eu quero ter um relacionamento, e mostrando para essa família também que está tudo bem. Uhum. É trazer Sim. a pessoa com quem você está se relacionando. Olha, esse é o meu namorado. Olha, vamos lá comigo então, para você conhecer a pessoa. Vamos à casa da pessoa com quem eu estou me envolvendo. Vamos conhecer a família dessa pessoa para vocês verem que é alguém que é confiável, né? Porque a mulher com deficiência ela está num lugar de extrema vulnerabilidade. Sim. Então, dependendo da deficiência, ela inclusive tem que ter muito cuidado, né? Porque se for uma deficiência que ela depende muito do outro, como o caso da minha, por exemplo, eu tenho a minha deficiência, ela retira toda a minha força muscular. E aí é um tipo de deficiência que eu tenho que tomar todos os cuidados. Assim, eu preciso de alguém que faça as coisas para mim. E aí, dependendo da pessoa, isso pode se tornar uma arma, né? Claro. Sim. Fazer qualquer coisa comigo, eu não vou ter como me defender. Então, assim, se tiver alguma companheira aqui que está acompanhando, vendo a live e está passando por esse tipo de situação, primeira coisa, busque um grupo de amigas com deficiência para trocar experiências com você. Elas vão te dar o acolhimento que você precisa, ou amigas sem deficiência também. É importante ter aliados sem deficiência nessas horas. Mas não se furte de ter os seus desejos, de buscar as suas vontades, porque viver é isso. A vontade, o desejo, ele é normal, ele é natural e todos nós temos direito, né? Isso aí. Com certeza. Agora eu lembrei de uma outra menina aqui de Gravataí, falando, né, falando faz mestrado em comunicação, e a gente estava falando antes sobre informação, né, sobre redes de diálogo, de apoio. O nome da menina é Lorena, e ela tem doença de Crohn, e ela usa uma bolsa de colostomia, ela tem 20 anos. E aí ela é uma menina, eu não sei, talvez tu conheça ela, Sim, eu vejo ela a rede dela, eu acompanho. e ela é É uma uma menina loirinha, né? lésbica, uma loirinha, uma menina lésbica, e ela conta que um dia ela decidiu, porque ela é ostomizada desde os 12 anos, um dia ela decidiu, que nem tu, dar um Google para ver sobre, né, a sexualidade, mulheres lésbicas ostomizadas. Ela disse assim, zero informação, nada, não encontrei nada.
E como eu não tinha esse contato com nada, tava tudo assim, né? Não tinha esse retorno, esse contato, ela ficou muito tempo achando que não era possível ela, né, exercer a sexualidade dela, porque ela mesma diz, são dois tabus, a deficiência e a sexualidade, porque ela é lésbica. E aí eu te pergunto, como estudante de comunicação e pesquisa na área de comunicação, assim, como é que tu vê essa falta de informação, o que poderia ser feito, ou se o teu trabalho também vai nesse sentido? Eu também sou comunicadora, e a gente sempre fala sobre isso, né? Sobre ter informação de qualidade, mas também sobre construir redes de apoio entre mulheres. Como é que tu Sim. vê isso? Quando você tem uma doença rara, você meio que aprende que você é seu próprio Google, sabe? Sim, Então, é na descoberta. Então, o que eu aconselho é buscar pessoas que tenham o mesmo tipo de deficiência que você e ir fazendo um checklist, assim, até pode parecer brincadeira, mas é real. Olha, eu sinto tal coisa, você sente? Ah, eu também. Ah, eu não. Então você vai cortando ali e vai vendo o que, que realmente é o diagnóstico e o que não é. sim, Porque, como a gente está falado aqui, né? É tudo misturado. Então não sim. tem aquele momento que você é a pessoa com deficiência e aquele momento que você é a mulher e a Sim, lésbica, né? Não, você sim. é tudo junto. Uhum, Sabe? E na ausência desses conteúdos em rede, né, na internet, faça você. uhum, Faça você o conteúdo. Porque muitas sim, vezes há outras pessoas iguais a você que não uhum, têm ali coragem ou que não têm condições de fazer o conteúdo. Então é um serviço, às vezes, de pioneiragem mesmo, de você pegar e se sim, colocar. Eu acho que até um movimento político, né, sim, de se afirmar mesmo. Assim. E o que ela faz eu acho incrível. Eu acompanho o trabalho dela. Eu fico impressionada porque ela é muito nova, né? sim, E é um trabalho incrível, ela é muito potente. E eu fico muito feliz que na ausência desse material, ela construiu o dela. E sim. certamente, assim, tem várias outras moças que também estão acompanhando, né? Sim, ela fez um outro post que eu achei assim muito sensacional, falando sobre a bolsa de colostomia do Bolsonaro, né? Que foi motivo de piada para Foi. muitas pessoas, a bolsa de cocô, como ela mesmo diz, né? E que falando sobre as pessoas não param para pensar, né, que existem pessoas que sobrevivem graças à bolsa de colostomia. Então, assim, realmente é um trabalho incrível para mim, informativo, mas com certeza de empoderamento de mulheres com deficiência para criar coragem mesmo e produzir conteúdo, ou pelo menos saberem que não estão tão sozinhas quanto imaginavam, né? Sim. E é potente isso, né? Sim. A internet ela tem muitos usos negativos, assim, mas esses movimentos, assim, essas redes de contato, comunidades que vão se formando, eu acho isso muito potente. E Sim. isso utilizar de uma maneira consciente, como ela faz, né? Produzindo um conteúdo de qualidade, é bom porque você consegue alcançar outros lugares, né? Uhum. Pode até sair para a rua, né? O movimento pode ganhar extensão na rua. Com certeza. E eu estava pensando também, antes tu falou sobre a questão quando foi pesquisar mulheres com deficiência, e aí tu encontrou um padrão de uma mulher sentada numa cadeira. E aí eu lembrei do Guia Exame Diversidade. Não sei se tu conhece, que agora, é uma pergunta que eu queria te fazer, que o tema da diversidade também está circulando muito na sociedade agora, né? E as empresas estão adotando. Então tem o guia exame de diversidade, tem. E aí me chamou a atenção no guia que tem uma capa, né, que representaria as quatro diversidades que o guia apresenta, que é a racial,
assexual, PCD, que né, pessoas com deficiência, tem mais uma que eu esqueci. Mas a pessoa com deficiência parece uma pessoa sem deficiência sentada numa cadeira mesmo. Eu tive essa Sim, sensação não sendo uma pessoa com deficiência, sim. né? Eu tive essa sensação sendo uma pessoa totalmente alienada das questões, né? Que tem que buscar informação, porque, né? Tá... E aí eu queria que tu me falasse um pouquinho como é que tu vê isso, assim, essa noção de diversidade sendo apropriada e como é que tu te sente, assim, vendo esse tipo de coisa. O capitalismo a tudo consome, né? Uhum. Então, ele também consumiu as lutas, né, de diversidade. Então, hoje você já pode ter. Eu não sabia desse manual, fiquei bem interessada agora. Depois, se você puder me mandar. Eu mando. Uhum. É, e aí, para você ver, né, como reduzir uma luta de diversidades. Você coloca uma pessoa negra, uma com deficiência, uma de sexualidade e a outra, vamos pensar que seja de classe. Sim, Ou seja, 4 personagens. Será que 4 personagens dão conta da existência e das experiências diversas de cada uma desses temas, né, dessas categorias de diferença? É claro que não. sim, sim. É claro que não. E aí, dentro desses temas, né, dessas categorias, você vai escolher aqueles que não são tão fora do padrão. Sim. Né? E aqui eu vou falar apenas sobre as pessoas com deficiência, porque eu vou usar o meu lugar de fala aqui. Né? Uhum. Obviamente que eles não vão colocar a foto de uma pessoa com deficiência que tenha escoliose, ou que tenha as pernas atrofiadas porque teve poliomielite. Eles não vão colocar isso, porque são corpos que incomodam, sabe? Não Uhum. vai colocar uma pessoa que tenha um defeito, não vou chamar de defeito, mas uma alteração na face. Não vão contratar, porque como lidar com aquelas pessoas no dia a dia, Uhum. sabe? Então é isso que o capitalismo faz. Uhum. Ele diz para você, não, ok, eu pisei na bola, vou aceitar quem vocês estão querendo. Mas olha, eu vou Sim. escolher esse porque esse tem condições de trabalho. Né? E aí é uma coisa assim, não apenas escolhe visualmente, como até mesmo para o trabalho. Né? Uhum. Uhum. A lei de cotas, por exemplo, são pessoas cadeirantes, muitas vezes são preteridas, porque são pessoas que vão exigir uma adaptação na empresa que as empresas não querem, Sim. sabe? Então, como até colocaram aqui, né, os corpos que pesam, né? Que a Sim. Butler fala é isso mesmo, assim, os corpos que tem, que são aqueles mais aceitos. Sim. Esses corpos importam, Sim. os outros não. Sim. E aí o capitalismo vai tornando as diferenças palatáveis, né, dentro dessa noção de diversidade. A sensação que eu tive é que tudo tinha sido meio branqueado, assim, né? Então, a pessoa negra não era uma negra retinta, por exemplo, né? Óbvio que existe os colorismos, mas assim, tu olha a capa num primeiro momento é fantasioso, porque é isso, para tornar a ideia palatável, tu coloca assim um sutil, né? Então tu tem Isso. e a outra coisa que tu falou também antes, as categorias, elas dão a ideia de que tu não pode ser duas, três, quatro coisas ao mesmo tempo, né? Então, uma Não, mulher com deficiência e lésbica, ela também ela não tá presente, representada ali, né? Então, não. a ideia de diversidade, ela sempre vai partir dessa referência heteronormativa, branca e capacitista, né? Porque eu acho que Sim. me deu essa sensação, assim, de esse guia, e depois eu vou te mandar, porque eu já estudava ele
com o tema da sustentabilidade. Com a diversidade ficou um pouco mais estranho. E é justamente isso, assim, o capitalismo ele vai cooptando as lutas e tornando elas palatáveis para o liberalismo, né? E aí tu Isso, imagina em relação à sexualidade, a gente está falando ali só de trabalho, né? O Guia Exame sim, de Diversidade é falando das pessoas, né, com deficiência no ambiente de trabalho. Agora sim, imagina a questão da sexualidade tendo como referência, né, a mulher cis heterossexual, né, que tá como referência, como padrão nessa sociedade. isso, verdade. A pessoa, eu acho que é uma tentativa de colocar sempre em caixotes, sabe? Vamos colocar em caixinhas aqui, porque senão a gente não dá conta, né, gente? E também não querem dar conta. Sim, É a realidade também, né? Não há um esforço para realizar mudanças estruturais. As mudanças estruturais, elas perdem muito. E você pode observar que sempre que a gente está muito próximo, politicamente, de realizar esse tipo de mudança, sempre ocorre um golpe ou sempre ocorre algum outro movimento conservador para retirar isso, para que mantenham suas estruturas. E é é verdade. exatamente o que a gente está vivendo hoje. Assim, a gente está passando por um processo de conservadorismo, né, para poder manter tudo do jeito que está. Vamos mudar, mas não muito. Para você ver, a Sim, gente ainda está discutindo o que é feminismo, né? sim, Então, olha o tempo que tem essa discussão. exatamente. E na universidade, Fatine, como é fazer, desenvolver a tua pesquisa? Se quiser falar um pouquinho mais sobre ela, já estou vendo aqui, já é 16h47. Como é desenvolver essa pesquisa? Como é que ela é recebida no ambiente universitário? Que também, né, se tu concorda comigo, é bastante branco, heteronormativo, capacitista. Olha, o interessante é que a UFMG é, né, uma das melhores faculdades, né, do mundo. E eu tenho que falar isso, gente, porque mineiro tem, principalmente em Belo Horizonte, a gente tem um carinho muito grande pela UFMG. E, e a faculdade onde eu estou, a Fafiche, ela tem uma tradição assim de abarcar vários estilos de pesquisa. Né? Eu faço parte de um grupo de pesquisa que é voltado para essa temática de acessibilidade, de vulnerabilidades. Então, dentro desse ambiente, eu não tive dificuldades para poder trazer as questões, né? Até mesmo entre os colegas, todos foram muito receptivos, muito participativos nas discussões, os professores. É claro que há sempre o ineditismo. Olha, eu não sabia sobre esse tema, olha, eu não sei o que é deficiência, você vai ter que me explicar como é que isso funciona, o que você quer dizer com o corpo, né? Eu tive muitas boas provocações de professores em relação a isso, que me ajudaram muito a expandir mesmo o que eu pretendo para a minha pesquisa. E, porém, assim, eu entendo que isso não é comum. Uhum. Eu vejo muitos colegas, né, que em outras universidades que têm muitas dificuldades de levar, né, as pesquisas, de propor, de serem aceitas, justamente porque têm de lidar muito com essas estruturas, né? A Sim. dificuldade que eu tive maior foi em relação à estrutura arquitetônica, né, da Uhum. universidade, porque é uma universidade antiga e com os vários desmontes de muitos e muitos anos, né, na educação, Sim. os recursos não foram muitos e ela não teve muitas condições de criar adaptações, né? Foi um prédio que foi adaptado, não um prédio construído com adaptação. Sim. Então, eu tive que lidar com essas questões, tive o apoio, né, de um núcleo de inclusão lá da UFMG. E, assim, como eu entrei ano passado, eu tive um ano de experiência dentro da universidade. Esse ano é o segundo ano que eu estou, já é o final, né?
E é o ano que eu estou totalmente fazendo a pesquisa em casa. Sim, Então aí já é uma outra vivência também, né? sim. E que ao mesmo tempo foi interessante, como eu te disse no começo, fazer mestrado a gente fica doido. E eu tive os momentos, né, de surto em relação à pesquisa, porque, como eu disse, eu pesquiso sobre mulheres com deficiência no Instagram. Então, eu olho o corpo a qual eu estou pesquisando, são esses corpos que eu estou te falando, que são completamente fora dessas caixinhas que o capitalismo e as estruturas criaram. E Uhum. são corpos que não adianta não estar na cadeira. A deficiência vai estar ali visível de qualquer maneira. São esses corpos que interessam, porque são corpos que recebem o estigma da deficiência, né? São corpos que você vê que tem mais, eu vou usar o termo mais dificuldade, mas não quero dizer que são mais oprimidos, né? Vamos lembrar de Audre Lorde, né? Que não existe uma opressão maior do que a outra, né? Mas são corpos que eu acho que desafiam muito a política visual do Instagram. Sim, Né? Que a gente tem essa política de corpos muito bonitos, de fotos muito bem tiradas, tratadas. E essas pessoas, né? São pessoas que têm cicatrizes no corpo, manchas muito grandes, corpos com má formação. Como que essas mulheres são mulheres? sim, E aí eu não vou contar mais, porque senão vou dar spoiler da pesquisa. sim. Mas assim que ela terminar, eu prometo que eu vou colocar aí à disposição, viu, gente? Acompanha lá no Desbuga. Sim, vou querer muito saber, eu vou acompanhar muito mesmo. Não vou nem te perguntar mais, porque já que não é para dar spoiler, eu vou esperar os Não resultados, posso. porque realmente, né, são questões que a gente precisa, quanto mais conhecimento, inclusive científico, melhor, né? E tu Sim. falou, Fatim, que tá trabalhando em casa, mas é por conta da pesquisa ou por conta da pandemia? E eu ia te perguntar, aproveitando o ensejo do nosso tema, que mudou, o que, que muda nesse nosso período de pandemia aí? Para mim mudou quase nada, porque Sim. os acessos sempre foram acessos muito ruins. Uhum. A estrutura, enfim, eu sempre tive muita dificuldade de sair de casa, mas eu saía, né? Agora eu Sim, não estou nem podendo sair. Isso sim. foi bem complicado, está sendo bem complicado. Porém, eu já trabalhava em casa. Assim, eu Uhum. sou freelancer de design e Uhum. trabalho com gerenciamento de mídias sociais. Tanto que eu aplico um pouco dos conhecimentos lá no meu perfil, né? Eu que faço as Sim. artes. Então, o trabalho em casa, antes eu visitava alguns clientes, eu tinha reuniões com clientes. Porém, agora essas reuniões são feitas online Uhum. e então apenas isso assim que mudou para mim. Agora é interessante falar sobre isso porque uma questão que eu sempre acompanhei assim, de várias pessoas com deficiência que sempre tentaram com os seus com as empresas que trabalhavam a possibilidade de trabalhar remotamente, porque para nós é melhor a questão de mobilidade, enfim, para várias pessoas é muito melhor. Uhum. E aí a maioria dos empresários falava que não dava, que era impossível, que era necessário estar ali presente, enfim, se a pessoa não pudesse, ela não poderia trabalhar. E agora, no período de pandemia, que todo mundo está trabalhando em casa, todo mundo viu a possibilidade que realmente dá para trabalhar em casa. Então Sim. a gente pode tirar como conclusão que muitas vezes a ausência de adaptação nos espaços, nas estruturas de trabalho, de lazer, etc., elas não se dão porque são difíceis de fazer. Sim. Elas não se dão porque as pessoas não querem fazer, Sim. sabe? É a questão que a gente está trabalhando aqui, que eu estou comentando com vocês. Eu não quero lidar com esse corpo.
Eu não quero ter que lidar com essas possibilidades. Uhum. É o Uhum. capacitismo, assim, no puro extrato dele mesmo. Sim. E quanto mais sutil, mais violento, né? Porque Mas, vai por fora, não fala, diz que não é possível e, né, aí se investigar, se olhar com um pouco mais de cuidado, a gente desvela o capacitismo aí travestido de outras coisas, né? De outros nomes. É bem isso mesmo. sim, verdade. E, Fatine, estamos quase terminando. Eu tinha uma última pergunta que eu vou juntar com um pedido teu, se quiser falar alguma coisa que eu não tenha conseguido abordar nas minhas perguntas. Eu te pergunto isso junto com uma pergunta de um texto que eu li também sobre feminismo, aproveitando, que essa escritora, uma mulher com deficiência, ela pergunta quais mulheres cabem no feminismo. Então, eu gostaria que tu me falasse o que tu acha hoje, como é que a gente está em termos de reflexões e práticas, e emendando com isso algo que tu gostaria de falar que ainda não foi dito. E aí a gente vai partindo para os finalmente já. Olha, eu acredito que feminismo é para todas as mulheres. O que a gente percebe, como Butler, né, fala, assim, há um sujeito do feminismo. Esse sujeito, ele não pega ninguém, né, que é um tipo de mulher ideal que não existe. Aliás, o conceito de ideal de qualquer coisa não existe. Sim, Então, a realidade é, quantas mulheres cabem dentro do feminismo? Cabem todas. O que nós precisamos fazer é quantas pessoas, quantas mulheres eu estou disposta a realizar um encontro, a realizar a escuta para colocar dentro do meu feminismo, para colocar dentro da minha pauta, para colocar junto comigo na luta. É aí que vem o capítulo 2, né? É aí que a gente vira a página. sim. E aí é onde eu vejo que é o problema, que hoje não cabem todas as mulheres por causa disso. Porque a gente não percebe que ser mulher é ser muita coisa, que não só eu, ou só você, ou as companheiras que estão aqui nos assistindo. Ser mulher é ser plural, é universal. E Sim. universal cabe em vários e vários mundos, com outras línguas, cores, tons e etc. Então, eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem que se unir, todas as mulheres, independente do que for, se é trans, se é lésbica, se é cadeirante, negra. E vamos lembrar sempre que as vivências são intercaladas. Intercaladas não, elas são misturadas. Então, a Uhum. mulher negra que tem deficiência, a mulher negra que tem deficiência e que é lésbica ou que é trans, e a gente precisa lembrar disso, Sim. né? Que são as identidades que a gente comentou. E eu E a estou gente muito tem que estar sempre feliz. atenta, né, Patina? A gente tem que estar sempre atenta ao próprio feminismo num viés mais liberal, que também vai, né, construindo um ideal, né? E a gente vai sempre existindo com base de uma referência, que não é a gente mesma, né? Então, a É gente o também dentro do liberal, feminismo. o liberal que não é o liberalismo. Sim, Que fique bem exatamente. claro. Aham, que fique bem claro, mas E, que é essa ideia exclusiva da mulher, do individual só, né? Que não olha para esse social, para as interseccionalidades, para as múltiplas possibilidades, né? Que é o sim, que a gente sim. vem trabalhando aqui. Fatine, eu vou encerrando. Eu quero te agradecer muito, já são 17 horas, logo o Insta derruba a gente. Te agradecer de Ah, foi coração muito mesmo bom. na aula, conversar contigo. E vou ficar Obrigada, eu esperando a tua amei. pesquisa, eu vou ficar te acompanhando. E, gente, quem está nos assistindo, sigam lá a Fatine e o blog dela, o Desbuga, também está no Instagram. Realmente é uma aula a cada post.
E deixa esses minutos finais para tu te despedir, Fatine. Oh, gente, obrigada. Adorei a conversa, foi muito boa. Eu espero que tenha ajudado a vocês. Deixo o convite aqui para ir lá no Divulga. Quem não seguir a Pandora, passa a seguir agora, por favor, também. Vamos dar força para as coleguinhas. E é isso, gente. Vamos nessa. Esse ano é ano de eleição, vamos ficar atentos, tá? Vamos valorizar o nosso voto. Obrigada, Isso gente. aí. Obrigada mesmo. Obrigada, Fatine. Um abraço, fique bem. Tchau. Obrigada. Até mais. Beijo. Beijos.